Queria explanar o que o texto diz, queria falar um pouco desses últimos dias, especificamente, e queria chamar você, como membro do corpo de Cristo, a um apelo junto comigo. Porque nós precisamos crescer mais. Eu sinto a necessidade, e eu louvo a Deus pela palavra viva que sempre se dispõe para tudo. Eu louvo a Deus que a palavra viva, para ela não existe mau tempo. Todas as vezes que alguém é solicitado, alguma coisa acontece, sempre tem 3, 4 disponíveis a fazer. Isso é muito bom. Eu louvo a Deus que hoje as pessoas, quando vão para casa, elas se preocupam. Será que o fulano vai como? Será que o ciclano tem carona? Será que esse daqui? Ou então eu vou ficar na parada de ônibus com esse? Eu louvo a Deus por isso. Isso é uma construção. Mas como membros, tudo precisa ser aperfeiçoado. Tudo nós podemos melhorar ainda mais, não é verdade? E olha só o que diz o texto de Romanos capítulo 12. Nós vamos ler primeiramente os versículos de 4 até o 6, a primeira parte. Juntos somos melhores, o nosso tema, e eu botei igreja, corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo e membros uns dos outros. Somos o corpo de Cristo e somos membros desse corpo, uns dos outros. Nós vamos ver isso. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Romanos, versículo 4, diz assim: pois, assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Numa outra versão diz, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Paulo, nesse capítulo e nesse versículo, ele está falando aqui de plural. Se você olhar esse verso, tem um corpo, mas tem um verbo que temos, ou seja, é plural. Nem todos, plural. Membros é plural. Assim também nós, plural. Somos plural, membros, plural, temos diferentes, é plural. Então, ele está falando muito no plural, porque nós somos muitos. Olha para o teu lado, olha para frente, olha para trás, quantas pessoas nós temos aqui? Somos muitos. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, é aí que é incrível. Eu quero que você se apaixone quando você lê a Bíblia. Eu tenho orientado algumas pessoas a dizer, pastor, às vezes eu leio a Bíblia e eu não consigo entender. Eu digo, então faça o seguinte, meu irmão, minha irmã, quando você for orar, aliás, quando você for ler a Bíblia, faça a seguinte oração: Jesus, eu vou ler a Bíblia, agora. Eu vou sentar aqui nesse sofá, eu vou sentar nessa cadeira, eu vou ficar em pé, eu não sei como é que você vai fazer. Aí é você que vai saber se você vai ficar em pé, sentado no sofá, na cama, mas você tem que dizer para o Senhor, eu vou ler a Bíblia. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, me ajuda a entender. Me ajuda a entender o que eu vou ler agora. Em nome de Jesus, amém. E aí você vai ler a Bíblia. Querido, eu creio que você vai entender. Porque isso acontece comigo. Mas quando eu olho para esse texto, eu tenho que também me preocupar, com o que está acontecendo em volta desse texto. Então vamos olhar o versículo 3. O versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um. Olha só, agora ele está falando para ti. Ele não está mais falando para todos.
Ele está falando para você. Ele está falando para mim. Então existe uma preocupação com todos, mas essa preocupação do todos passa pelo individual. Eu tenho dito para a Igreja Batista Palavra Viva, que se a minha família, nós somos hoje 84 famílias, mas se a minha família, eu estou falando da minha família, a minha família for comprometida com o Senhor, se eu procurar cumprir os princípios que a palavra de Deus diz com relação à minha esposa, se eu procurar cumprir a palavra de Deus em relação às minhas filhas, se a minha esposa procurar em obediência ao Senhor cumprir as responsabilidades dela como esposa, as nossas filhas sendo obedientes como a Bíblia diz, será uma família menos a dar problema dentre as 84, aí seria só 83. E se cada uma família que compõe as 84 famílias que compõem a Palavra Viva se comprometer com isso, nós seremos cada vez mais uma igreja saudável. Você consegue visualizar assim? Se você se comprometer na sua casa, não apenas voltada para a tua família, mas você, pessoa, indivíduo, pessoa, uma só pessoa. Porque é muito mais fácil nós cobrarmos do outro. Você não está cumprindo o seu papel na família. Tá, mas e será que eu estou? É muito mais fácil nós apontarmos para lá do que vermos a responsabilidade de cá. Então o versículo 3, ele vem dizer assim, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Então é para você que ele está falando agora e para mim. Que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então olha só, ele pega o verso 3, e antes dele estar preocupado que nós somos um corpo, temos muitos membros, ele apela para cada cristão, para cada crente, para cada membro, individualmente ordenando que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus concedeu. Você consegue ampliar um pouquinho agora a tua visão sobre esse texto? Somos muitos, mas para funcionar no todo, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um, antes de olhar para o outro, tem que olhar para si mesmo. Juntos nós somos melhores, somos, mas nós precisamos, antes de juntos, olharmos para nós. Então ele passa, agora, tendo essa percepção do versículo 3, agora ele vai dizer, agora você tendo a consciência de saber quem você é, pensando de você não mais do que convém pensar, mas com equilíbrio, com moderação, agora vamos fazer aqui uma revelação importante. Você faz parte de um corpo. Você é um membro importante, sim, do corpo. Mas existem outros membros que são importantes como você. E você não é mais importante do que nenhum deles. Olha só que graça. Olha só que maravilha. Eu preciso olhar para o meu irmão e ver que eu não sou mais importante do que ele, mas que eu faço parte do mesmo corpo que ele, e como membro do corpo eu preciso ajudá-lo e ele me ajudar para que tudo funcione bem. E não apenas cobrar, tu não está fazendo a tua parte, seu Raimundo. Não. Mas ajudá-lo para que realmente, junto com ele, nós possamos formar o corpo de Cristo na sua plenitude. Amém, queridos? Estamos entendendo até aqui? Então, olha só, qualquer corpo, agora vamos falar do corpo mesmo, vamos deixar um pouco a metáfora que Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. E eu estou vivenciando isso na íntegra. Esses 19 dias têm sido para mim assim um aprendizado doloroso, muito doloroso mesmo.
né? As enfermeiras me conhecem e quando elas perguntam como eu sou, e eu valorizo muito, sabe por quê, queridos? Porque por mais que todos amem Marta e Ramiro, Ramiro e Marta, e tem gente que os conhece há muito mais tempo que eu, mas se eu estou hoje aqui nesse púlpito, Deus direcionou todas as coisas, mas foi porque um dia, quando meu pai chegou aqui nessa cidade, Porto Alegre, sem conhecer ninguém, a primeira pessoa que ele conheceu foi o Gilmar. E o Gilmar é o genro da Marta e do Ramiro. Foi a primeira pessoa que o meu pai conheceu no Rio Grande do Sul que era crente. Ele foi no centro da cidade, eu já contei essa história, e ele simplesmente foi lá no centro da cidade, entrou numa livraria evangélica e perguntou se tinha algum crente naquele lugar. E com um sotaque estranho, que não era de gaúcho, alguém chegou lá com ele e disse, tem um crente aqui sim, o gerente dessa livraria aqui, ele é crente, chamou, e era o Gilmar, que é um cara que veio da Paraíba, morar também no Rio Grande do Sul. O primeiro Natal que eu passei aqui no Rio Grande do Sul, eu passei na casa do Ramiro e da Marta. Não foi nem na casa do Pedro e da Mauri. Foi o primeiro Natal que eu passei no Rio Grande do Sul. Então existe muito carinho, existe muito amor, e hoje existe muito sofrimento no meu coração, porque eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei o que Ele já está fazendo. A vida do Ramiro hoje é um milagre. Nenhum médico acreditava que ele iria suportar uma cirurgia de 6 horas. Mas o Senhor sustentou a mão do Ramiro. É Ele que está sustentando ele até agora, assim como está sustentando a tua vida e a minha, mesmo que você não esteja doente. Mas eu quero que você entenda que você é um membro importante do corpo. E por mais que a medicina tente explicar, não tem como explicar na essência o funcionamento de um organismo vivo. Eles não conseguem. Por que que isso liga com aquilo? Por que que está entrelaçado? É muito complexo o corpo humano. É uma máquina perfeita, onde qualquer coisa que dá problema, ele vai afetar todo o corpo. Eu tenho outro exemplo para dar, que é muito interessante. Está aqui o meu amigo Milton e o meu amigo Sérgio. Né? Eles agora são mais amigos, mais irmãos ainda. Né? Porque Milton usa o talento que Deus deu para ele como profissão para ajudar o Sérgio, né? E para auxiliar o Sérgio numa situação que ele tem há muito tempo, que é um problema congênito das suas unhas. E ele sabe, ele já passou momentos terríveis antes de saber do Milton. E hoje Milton alivia o corpo todo do Sérgio só porque desencrava uma unha. Quantos já tiveram unha encravada? Você dorme? Você dorme com a unha encravada, aquela unha latejando assim, ó, a noite toda. Ó, estou fazendo uma propaganda aí, hein, Milton? Merchandise 0800. Só que ele não é manicure, viu? É a Beth, ele é podólogo. E nem corta cabelo também, ele é podólogo. E eu recomendo. Mas por quê? Eu presenciei uma visita que eu fiz ao Sérgio. Ele não dormia 2 dias. Porque uma unha estava encravada, era pequenininha assim. Mas o que tem a ver as outras coisas? É o funcionamento do corpo que a ciência não consegue descobrir. Por que esses órgãos estão todos interligados? E para que funcione, eles precisam estar todos bem. Senão há uma danificação no corpo. Mas olha só, queridos. Você é importante. Agora falando do corpo espiritual, que é a igreja, que somos eu e você. Eu posso citar aqui vários textos da palavra de Deus, que vai exemplificar tanto quanto esse texto sobre a questão do corpo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 23, você pode anotar, diz assim, ó: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Olha só, a Bíblia diz que a igreja é o seu corpo, a plenitude, olha só, na igreja, aqui reunida, nós como membros,
existe a plenitude do corpo de Cristo, ou seja, a honra a Cristo, Ele honra a igreja, permitindo que ela seja cheia dele, de Cristo. Onde que nós podemos ser cheios de Cristo? Como membros do corpo nós podemos, buscando, a palavra de Deus diz, enchei-vos do Senhor, enchei-vos do Espírito, como membros. Existe um outro texto, Efésios capítulo 4, versículo 12, diz assim, que a igreja, tem diversos tipos, tem pastores, mestres e tal, mas ele diz assim, para que serve tudo isso? Para que serve toda essa gama de diversidade no corpo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Então, tudo que nós fazemos, tudo que Deus nos dá, é para edificar o corpo. Não é para mim, não é para o crescimento do membro, não é para a edificação do membro, não é para o benefício do membro, é para a edificação do corpo. Aí ele completa dizendo assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Hoje fiquei muito feliz. E eu gosto de citar os exemplos dentro da minha casa. Eu não gosto de usar, você viu, eu dei um exemplo do Sérgio, dei um exemplo do Milton, com o outro Sérgio. E hoje eu imagino assim como André e Charlene possam estar. Se eu, que não sou pai dele, fiquei feliz, imagina eles, olhando ali para o Alisson tocando. E queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, nesses primeiros domingos, não olhe muito para a bateria não, porque ele fica mais nervoso. Olha para o Marcos, olha para a Dervaí, olha para a Priscila, olha para a letra, Mas por quê? É para o engrandecimento do membro do corpo chamado Alisson? Não, é para a edificação do corpo. O corpo foi edificado, ou não foi? No ritmo. Todo mundo ali, foi o corpo que foi edificado. Mas para isso se faz necessário que o membro exerça a sua função no corpo. E aí todo o corpo é edificado. Olha que maravilha, um exemplo hoje, não estava aqui na minha mensagem. Por quê? Porque nós precisamos crescer em tudo naquele que é a cabeça Cristo, que é a cabeça do corpo, em que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, queridos, isso é bênção de Deus, e é a edificação do corpo, o aperfeiçoamento de cada crente está diretamente ligada com a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se você cresce, a igreja vai crescer. Se você exerce o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus te deu, vai edificar todo o corpo. Sabe por quê? Porque não existe o dom de ficar sem fazer nada. Todo mundo aqui é capaz de fazer alguma coisa. Todo mundo aqui tem uma função e precisa exercitar essa função. O dom, eu entendo, o dom é dado por Deus, mas ele é como se fosse que nem um músculo. Você precisa exercitar para que ele fique fortalecido. E a Bíblia fala, Jesus fala que se ele dá um dom para alguém e você não usa, ele tira e dá para o outro. Mas eu não quero que ele tire, eu quero que você exerça. Faça, se coloque à disposição, esteja disponível, porque assim, se cada um de nós como membros, entendermos que somos responsáveis pelo crescimento da igreja, que é o corpo de Cristo, e tudo isso por causa do amor a Ele. Eu preciso fazer isso por causa do Senhor. Eu preciso me colocar à disposição por causa do Senhor. Porque foi Ele que nos deu. E eu queria destacar algumas coisas aqui. Uma das coisas, versículo 4 diz que assim como em um corpo temos muitos membros.
temos muitos membros. Como eu estava dizendo, né, eu tenho vivido essa experiência ao longo de 19 anos, e aí agora 19 dias, agora a Fernanda chegou, tem acompanhado junto comigo, né? Fernanda tem sido, vamos dizer assim, o anjo do Senhor naquele lugar. Não que ela seja diferente das outras, todas as pessoas que estão ali trabalham com uma maestria e um profissionalismo exemplar. Mas a Fernanda, além de tudo isso, ela ainda é membro do corpo, né? Ela ainda tem a graça de Deus, que talvez algumas das colegas e dos colegas dela possam não ter. E ela atende, e eu sei que ela faz isso não apenas com Ramiro, mas em todos os pacientes que ela faz como para o Senhor. Porque o trabalho que você exerce na sua profissão, a Bíblia diz que nós temos que fazê-lo como para o Senhor. Esse é o trabalho, essa é a forma que nós temos que fazer. E ela tem estado lá conosco. E nesses dias, assim, que como eu disse, né, que a igreja, ela é composta de muitos membros. O que levou Ramiro a fazer essa cirurgia foi um aneurisma que ele tinha. Né? Ele tinha um aneurisma e por causa disso ele precisou fazer essa cirurgia. E por causa das complicações que tiveram, afetaram praticamente quase todos os órgãos dele. Rins, coração, sangue, pâncreas, e outros lá. Né? Mas o que tem a ver, né? Era só aquela parte. Mas não. Uma parte do corpo estava sofrendo. E isso estava acarretando sofrimento em todas as outras partes do corpo. E assim é nós como igreja. Nós não podemos nos contentar, irmãos. Mas nós não somos médicos. E eu creio que também nós não temos uma intimidade tão grande com Jesus ao ponto de saber o que você está passando, se você não vier conversar conosco. Eu não tenho essa capacidade de revelação profunda e íntima de saber o que acontece com a sua vida se você não compartilhar com o seu líder ou com alguém que você tenha intimidade no corpo. Eu não sei. Mas eu digo, se existe algo, compartilhe. Não sofra sozinho. Juntos somos melhores. Domingo passado, eu pedi autorização para compartilhar algo aqui. Chamei alguns homens, vocês viram. E eu louvei a Deus e fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Mas nós precisamos fazer mais. E nós vamos fazer. Porque isso é corpo. É um membro do corpo que está sofrendo. É uma família que está necessitada e precisamos fazer. Mas eu quero dizer que, embora sejamos muitos, todos somos importantes. E juntos, um encoraja o outro para o bom funcionamento do todo, que é o corpo. Olha só, olhando assim a igreja como um todo, eu vou citar algumas coisas que eu creio que fazem parte da nossa comunidade. Mas agora falando de pessoas como membros, existem aquelas pessoas que são mais francas. Mas existem também membros, pessoas, que elas são o que a gente chama são mais escorregadios, assim, né? Vão tirando de letra. Existem pessoas que quando querem tratar uma situação, vão direto ao ponto. Olha só, é assim. Você está errado assim, sim, a Bíblia diz assim, pá. Mas existem outros que vão, olha, eu quero conversar com você, porque assim, eu acho que, né? Não são tão diretos assim. Existe aquele que é calmo, mas existe aquele que é impaciente. Existe aquele que é educado, mas também tem o mal educado. Existe aquele que é seguro, mas tem um que não é tão seguro, é meio inseguro. Existe aquele que é corajoso, mas também tem aquele que é medroso.
Existe aquele que é orgulhoso, mas também tem aquele que é humilde. Isso tudo faz parte do processo na vida de cada um como membro do corpo. E aí nós precisamos nos identificar com cada uma delas, mas eu quero dizer que isso é igreja. Não tem como ser diferente. Todas as pessoas que entram naquela porta, eu digo, olha, não pense que aqui todo mundo é santo. É santo porque é separado para Deus, separado do mundo para Deus, mas aqui todo mundo está em processo de transformação. E você tem que, não pode ficar pensando que aqui ninguém vai errar, que ninguém vai entristecer você, até porque também você vai entristecer alguém. Mas o mais importante é quando isso acontece, nós tenhamos a humildade de reconhecer, pedir perdão e vamos andar de novo. Vamos andar a segunda milha, né? Mano, vamos andar. Mas o que é mais importante? Mesmo dentro dessa gama de diferença que vive, algo em comum, algo que precisa ser de todos, que é a edificação do corpo. Esse é o nosso alvo, edificar o corpo. Uma outra característica, uma outra coisa importante que o verso diz também, é que, versículo 4, tem muitos membros e todos os membros não têm a mesma função. Não temos a mesma função, há uma variedade enorme de funções dentro do corpo. Todos precisam exercer a sua função. Sabe por quê, querido? Porque há espaço e local para todos. E se nós nos unirmos dentro do nosso tema de juntos somos melhores, nós vamos realizar com excelência a obra de Cristo. Cada um tem um papel fundamental para o bom funcionamento do corpo. Né? Eu tenho dito e tenho encorajado, ontem eu fui lá no PG Esperança. E tem um casalzinho novinho, que é o Anderson e a Clarice, né? A Natália. São novinhos, bem novinhos. E eu fiz o quebra-gelo ontem lá. Na verdade eu fiz quase tudo, eu não combinei com eles, mas agora já definimos tarefas. Porque é assim que a gente vai exercer a função no corpo. E eu já cheguei com ele, eu quero desafiar você. Semana que vem, você entra na internet, lá no Google, aí você vai assim, dinâmica para pequenos grupos. E você olha lá com a tua esposa e escolhe uma que você vai fazer sábado que vem. Puxa vida. Mas eu fiquei feliz porque ele aceitou. Porque ele pode fazer. Por que no pequeno grupo só o líder tem que fazer tudo? Não é essa a recomendação. Não é essa. A recomendação é que cada um faça uma parte. E eu louvo a Deus que eu sei que meus líderes têm encorajado o grupo todo a fazer. Posso dar mais um exemplo ali? Essa semana eu fiquei muito preocupado com o Odaí. E liguei para ele imediatamente. Porque o Robson e a Priscila encorajando o grupo lá, Betel, a dividir as tarefas para o bom funcionamento do corpo e para a edificação do corpo. Eles fizeram uma caixinha e colocaram ali as tarefas que nem a gente faz lá no Glória, que nem nós vamos fazer em outros grupos. E cada um mete a mão e pega uma atividade. E aí um pega a abertura, o outro pega a dinâmica, o outro pega o louvor, o outro pega a palavra, o outro, né? E nessa quinta-feira o Odaí pegou a palavra. Eu imagino o quanto que ele deve ter ficado nervoso. Mas eu não sabia. E eu estava na minha casa, depois de deixar a Marta, vim para casa, e daqui a pouco chega uma mensagem do grupo Betel, e dizia bem assim, socorro, só Jesus. Imediatamente eu liguei para ele, aconteceu alguma coisa com o Odaí. Liguei para o Odaí, Odaí, meu irmão, o que aconteceu? E ele começou a rir, eu disse, Odaí, que é isso, cara? Olha o que você... Pastor, me desculpa, é que eu tirei a palavra para falar domingo, quinta-feira. Eu digo, Odaí, que você está maluco? Olha só, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com você. Como é que está o Neide? Aí já atualizamos toda a conversa. Graças a Deus. Porque isso é para edificação do corpo. E que bom desses desafios.
Mas mesmo que você não seja você que tirou, mas se disponibilize. Chega lá e diz, olha, eu quero fazer o quê? Você vai ajudar muito o líder. Você vai ajudar muito as pessoas que estão ali. Olha, eu queria fazer. Eu posso escolher os louvores essa semana? Pode. Eu posso dar um testemunho? Pode. Eu posso ficar quieto? Não, não pode. Não pode. Porque aí é o bom funcionamento do corpo, há variedade de função, cada um pode fazer uma coisa. Amém, queridos? Fiz essa propaganda também para você se disponibilizar no grupo. A partir dessa semana, então está aqui o Marcos e a Lu estão aqui, o Robson e a Priscila estão ali, né? Vamos lá, se disponibiliza. Né? O Maurício está ali também, os jovens se disponibilizar. Vamos lá fazer, cada um fazendo uma parte. Sabe por quê, queridos? Porque o versículo 5, ele vem completar isso. Embora nós somos muitos, nós somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Eu tinha um outro exemplo para dar, e vou dar, porque eu vi que a Elaine está ali. Posso dar também, né? Nós somos igreja, somos corpo. Primeira vez que eu fui no pequeno grupo, Jonas acho que estava com a Priscila, ainda estava morando ali, agora eles se mudaram. E eu cheguei com toda aquela minha euforia, que vocês me conhecem, né? Aquela empatia, que bom que nós estamos aqui, celebrando o pequeno grupo, na casa da Terezinha, graças a Deus pela tua presença, meu irmão, que bom que você veio, minha irmã, e nós vamos começar a nossa celebração, e eu vou pedir para a Elaine orar. A Elaine, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu fiquei tão constrangido. Eu digo, minha irmã, então desculpe, vamos de novo. Aí tentei remendar, mas não deu. Mas hoje eu já sei que ela ora, ela já faz abertura, ela já faz quebra-gelo, ela já traz a palavra. Por quê? Porque um encoraja o outro. E é por isso que eu falei, porque o início é assim, mas depois, com o exercício, você vai sendo encorajado, estimulado, vai levando um feedback, vai aperfeiçoando, vai aprimorando, e você vai edificando todo o corpo. Isso é maravilhoso, querido. Existe espaço para todos nós. Todos. Não é só para um, não é só para outro. Todos somos membros. Amém, queridos? Isso é igreja. Para funcionarmos bem como igreja, todos precisamos depender uns dos outros. E aí vem o texto áureo desse desenvolvimento da igreja como corpo. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, os versículos de 12 a 27. Eu não vou ler esse texto porque é um texto bastante conhecido. Nós precisamos uns dos outros e não podemos dizer que não precisamos, porque a palavra de Deus diz. É um exercício para você ler em casa e se colocar dentro desse texto, você como membro importante. Sabe por quê, querido? Porque se nós praticarmos essas verdades, seremos a cada dia uma igreja saudável, porque todos os membros estarão saudáveis. Existia um membro no Ramiro que não estava saudável, que era uma artéria importante do corpo. E ali criou-se um aneurisma, e que ele podia a qualquer momento vir a óbito. E por causa disso gerou uma série de complicações ao longo da vida dele. Porque quando eles foram fazer a cirurgia, eles detectaram que através daquela artéria havia uma calcificação dentro da artéria numa outra parte, que não vascularizava direito. E eles tiveram que fazer um outro procedimento, que aí por causa dessa situação, houve uma demora e teve que fazer várias coisas que comprometeram outros órgãos dele, mas a igreja tem orado. O médico falou, ele vai ter que fazer diálise, e graças a Deus, eu creio pela oração da igreja, ele não fez diálise. Ele vai precisar de uma série de coisas, mas em nome de Jesus eu creio que não está sendo preciso. Eu orei na sexta-feira com a Marta, porque era para ele operar sexta-feira. Eu não sei o que houve, porque ele ainda não operou. A princípio vai ser amanhã.
Mas eu estou pedindo, Senhor, que ele consiga respirar sozinho, sem a necessidade dessa traqueostomia. Cura essa traqueia. Ele está com um problema na traqueia que ele não consegue respirar, que ela fecha. Mas eu creio que Deus é poderoso para restaurar. E aí foi acontecendo uma série de coisas. Então, se um corpo sofre, não exerce a sua função, ele causa sofrimento para todo o corpo. Está vendo a importância que você é? Saia daqui, se você não entendeu quase nada do que eu falei, mas saia daqui com a seguinte afirmação: eu sou importante, Deus me separou para fazer parte do corpo dele como membro, e eu preciso fazer a minha função. Mas qual é a minha função, pastor? Vamos orar juntos. Ore, pergunte para Deus: Senhor, o que você quer que eu faça? Você já perguntou isso para o Senhor? O que Ele quer que você faça? Não o que você quer fazer, mas o que o Senhor quer que você faça. Talvez seja a mesma resposta. Amém? Eu creio, pode ser, mas e se não for? Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer que você faça. Querido, não tem sentido na igreja um membro se sentir mais importante que o outro. Não tem. Da mesma forma como não tem sentido um membro ter complexos. Eu não consigo fazer nada, eu não sei. Não podemos viver assim. Você tem o Espírito do Senhor, assim como eu. Então nós podemos por causa do Senhor. É Ele que nos capacita. A capacitação não vem de nós, é do Senhor. E nós vamos ver daqui a pouco. Todos nós precisamos uns dos outros. E precisamos funcionar como um corpo em harmonia. Olha só, eu vou fazer aqui uma ilustração bem visível para você. Imagine você e eu, mas imagine você. Imagine eu, mas imagine você, tá? Vamos supor que quando você acordar amanhã, somente o teu olho esquerdo queira abrir, o direito não. Imagina. Não tem como. Você vai ficar com o olho fechado? Não, eu ainda estou com sono, eu só vou abrir meio-dia. O outro olho. Imagina isso aí. Pensou? Tem cabimento ou não tem cabimento? Não tem. Porque é o olho. Né? Eles têm que abrir ao mesmo tempo. Imagina você ficar só com um. Não tem como. Eles precisam trabalhar junto. Mas só que tem o seguinte, queridos. Não quer dizer também que todos os órgãos precisam estar trabalhando juntos ao mesmo tempo quando você acordar. Aí você acordou. Mas aí você vai tomar café. Então, aí você vai usar outra parte do corpo, que é a sua boca. E esses dentes, eles vão funcionar com esforço, né? Você vai ter que mastigar, você vai ter que cortar, você vai ter que... naquela hora. Mas depois o dente não vai funcionar mais. Quem vai funcionar agora é o aparelho digestivo, que vai ter toda a questão ali do suco gástrico, né? A Fernanda pode dar uma aula depois aqui, mas não precisa, eu vejo que você está entendendo isso. Vai descansar. Aí agora o estômago vai trabalhar ali para fazer toda aquela digestão, para depois ser eliminado. Assim é a igreja. Cada um tem o seu momento e a maneira certa para agir. Agora vamos falar de uma maneira assim, como membros da igreja. Dentro de uma igreja, não tem uma pessoa, não conheço, que faça tudo. Não dá. Mas eu vou dar algum exemplo. Tem uma irmã, tem um irmão que gosta de fazer evangelismo. E aqui tem vários. Beleza. Tem aquele que gosta mais, né? Então ele vai, durante a semana, faz o evangelismo, vai falar do amor de Deus e vai levar essa pessoa que ele falou do amor de Deus, ou para o pequeno grupo ou para a igreja. Mas vamos dizer que ele traga aqui. Aí aqui ele precisa encontrar aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que de repente não fez muito evangelismo durante a semana, ou talvez não convidou ninguém. Mas quando essa pessoa entrar naquela porta, vai ter aquela pessoa que vai
recebê-la como ninguém. Seja bem-vindo, boa noite, como é que é seu nome? De onde é que você vem? Muito prazer, sente aqui, daqui a pouco. Você entendeu? É o corpo funcionando. Aí vai começar a celebração. Aí vem para cá, o grupo de louvor, e vai dirigir as músicas. Mas aí, se cada instrumento tocar para um lado, o outro para o outro, não vai ter harmonia, né, Marcão? Vai ter que tocar todo mundo igual, todo mundo no mesmo tom, ninguém querendo gritar mais do que o outro, todo mundo precisa se ouvir. Aí os instrumentos estão tocando, aí vem as meninas e os meninos cantando. É um grupo, cada um precisa cantar a mesma coisa, cada um precisa estar afinado, senão vai desafinar, vai estragar a música. E aí, chega a hora da mensagem, tem uma outra pessoa, que precisa também ter se preparado, ter estudado, não pode chegar aqui de qualquer jeito, e falar aquilo que quiser, tem que falar o que está na palavra. Isso é funcionamento do corpo, né? Estudou, se esforçou, investiu tempo para expor a palavra de Deus. Por quê, querido? Porque se quem for falar, se não tiver estudado, não tiver preparado, ele vai estar falhando como membro do corpo, não vai estar edificando. Então, cada um tem uma parte. Agora as crianças desceram, os professores desceram numa expectativa, mas antes já prepararam todo o material, tudo que vai ser na aula, tudo certinho, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, né? Cada um no seu momento, cada um exercendo a sua atividade da melhor maneira possível, visando o quê? A contribuição sua no serviço para a edificação do corpo. Que maravilha! Aí funciona. Não funciona? Se cada um fizer um pouco, funciona. E eu quero terminar só dando uma explicação bem literal e trazendo para o original da palavra. Veja o versículo 6. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Eu não quero falar de dons hoje, porque ele vai completar aqui falando de dom, né? Se é serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, né? Misericórdia. Não quero falar de dom, de repente pode falar isso numa outra oportunidade, e é importante, porque nós precisamos fazer isso tudo para a edificação do corpo. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que a palavra está querendo nos orientar quando ela diz que temos dons. E eu quero dizer para você que se você olhar lá no grego, no original, a palavra diferentes, ela não existe. O texto original ele vai dizer que de modo que temos dons, segundo a graça que nos foi dada. Não tem diferentes. Só tem de modo que temos dons. Então, dom, a palavra dom no grego, ela é charisma. Charisma. O que é charisma? Significa presente da graça, presente de Deus. Está implícito a palavra Deus, é um presente da graça. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios capítulo 12, depois você pode olhar, você vê que é o Espírito Santo que distribui os dons a quem Ele quer, da maneira como lhe apraz. Então não vem aqui agora para eu orar para você, para te dar um dom. Ninguém tem esse poder a não ser Deus, através do Espírito Santo. Mas quando recebemos o Espírito Santo, eu creio que cada um tem pelo menos um dom para exercer para a boa edificação do corpo, porque é Deus que dá.
Mas a gente sabe que, aqui fala de dom, a gente sabe que a palavra graça também no grego ela significa favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos e Deus nos deu. Então, se nós formos olhar esse texto, olhando para o original, então a gente vê que dom, né, que eu já disse que é uma capacitação que o Espírito Santo concede de graça, como um favor imerecido a cada cristão, para que ele funcione como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se a gente for ler esse texto como se fosse grego, no original, a gente vai ler assim, ó. Tendo, vamos olhar ali, ó. De modo que temos, né? Mas aí, tendo charisma, que é dom, né? Segundo a graça, eu não falei que graça no grego é charis. Então a gente lê assim: tendo charisma segundo a charis que nos foi dada. Ou seja, tendo dons segundo a graça que nos foi dada. Então, podemos dizer assim, ó, tendo presente da graça segundo a graça. Nós não merecíamos, mas pela graça de Deus Ele nos dá. Imerecidamente. Para quê? Para nós usarmos para a edificação do corpo. Deus te deu um presente. E Ele quer que você use esse presente para a edificação do corpo dele, que é a igreja. Eu não conheço ninguém que ganha um presente e não use. Essa semana, minhas filhas ganharam um presente cada um. Fico usando para cima e para baixo. Porque é um presente. E Deus deu para você de graça, e esse eu ainda tive que pagar, né? É um presente que elas ganharam. Mas que alguém paga, né? Alguém paga, só que esse presente que que Deus te deu, também alguém pagou. E quem pagou foi o sangue de Jesus pela tua vida. Porque você não merecia nada. Nós não merecíamos nada, mas de graça, Deus te deu um dom. E Ele quer que você use de maneira generosa para o bom funcionamento do corpo. Amém, queridos? Então eu queria deixar essa reflexão para você e fazer algumas perguntas para você, já nos preparando para a ceia. Marcos, por favor, já nos preparando para a ceia, que nós vamos fazer bem com calma, são 8h25. De tudo que você ouviu nessa noite, dessa reflexão que nós traçamos para você da importância do corpo, a importância do membro no corpo, e como um membro, quando está com algum problema, ele afeta todo o corpo, e que o maior desejo de Deus é que cada membro do corpo exerça a sua função no corpo, para a edificação do corpo em amor. Eu quero que você, já se preparando para a ceia, responda no seu coração algumas perguntas que eu quero fazer para você. Feche seus olhos, enquanto Marcos prepara uma música. Primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você se sente fazendo parte do corpo? Estou falando agora da palavra viva, que é o corpo onde você se reúne, porque tem a igreja, né, universal, não a universal do Edir Macedo, mas a universal que se reúne em todos os lugares do Brasil, do mundo. E existe a igreja local. A igreja local é a palavra viva, esse local. E eu quero perguntar para você: você se sente fazendo parte desse corpo, como um importante membro, para a honra e glória do Senhor, não porque você é importante, mas é porque o membro é importante, para o bom funcionamento do corpo? Mas responda para você mesmo: você se sente fazendo parte do corpo?
Se você não se sente, querido, então eu quero dizer que você precisa entender, você ainda não entendeu nada sobre o Evangelho da salvação. Porque no momento em que a gente confessa Jesus, e a salvação é um presente de Deus também pela graça, você é imerso no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Não a igreja é a instituição, mas aliás, não a igreja instituição igreja, mas a igreja espiritual, a igreja, o corpo. E você precisa desenvolver isso. Mas se você já se sente fazendo parte de um corpo, eu quero crer que todos aqui já se sentem como parte. Eu quero fazer a segunda pergunta para você. Você agradece continuamente a Cristo pela honra que Ele te concedeu em te dar dons e permitir trabalhar na igreja dEle, exercendo o teu dom, trabalhando para a edificação do corpo? E aí eu pergunto, qual é o dom que você tem? Ou quais são os dons que Deus te deu? Para que você, como membro importante, exerça esse dom para edificar o corpo. E o complemento dessa pergunta é: uma vez que você identificou o dom que Deus te deu, você já colocou esse dom a serviço dele na igreja onde você congrega? E aí vem uma outra reflexão que eu quero que você também pare para pensar. A maneira como você tem utilizado os seus dons, você tem contribuído para a boa saúde ou para a enfermidade da tua igreja? Da igreja onde você congrega. Não é da tua igreja, porque a igreja é do Senhor. Olhe para você. Mas talvez você esteja num conflito dentro de você. Eu sei que eu faço parte da igreja. Eu já entendo isso. Eu sei que eu tenho um dom, mas eu tenho dificuldade de reconhecer qual é o dom que Deus me deu. Eu quero dar uma dica para você. Se disponha. Se disponha a fazer pequenas coisas para Deus. Se disponha, e eu dei vários exemplos aqui. Eu quero lá na minha casa, eu quero orar na hora do almoço. Quando a minha família está reunida, eu quero orar na hora de agradecer a refeição. Uma coisa mais simples. E aí de repente você vai começar assim, depois você vai para o pequeno grupo, depois você vem para a celebração, você vai se colocar à disposição, tem tantas coisas para fazer. E eu quero dizer para você o seguinte, querido: Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. Então comece assim, fazendo pequenas coisas. E quando você olhar para trás, você vai se surpreender. E eu digo isso para a honra e glória do Senhor, que eu agradeço a Deus pela vida da Elaine. Porque um dia, por causa de uma simples oração, eu a constrangi de tal maneira. Mas através de se colocar à disposição do Senhor, hoje eu não tenho medo de dizer que ela tem plenas condições, que se o Glenn e a Larissa saírem de lá para estarem liderando outro pequeno grupo, ela tem plena capacidade de estar liderando aquele grupo ali naquele lugar, por causa da disposição do coração. Então, queridos, é para isso que Deus nos chamou. Foi para nós nos colocarmos à disposição dEle, para servi-lo em tudo, como um membro importante do corpo, colocando diante dele toda a nossa vida. É isso que Deus quer de mim e é isso que Deus quer de você. E que você possa entender, compreender e principalmente aplicar isso para o bom funcionamento do corpo.